A história da Universidade de Coimbra costuma contar-se a partir de Dom Dinis. Como sabem, diz que o rei Dom Dinis, no ano 1288, portanto já pelos finais do século XIII, resolveu pedir ao Papa, etc, etc, etc. E é uma maneira certa de contar, claro que é uma maneira de contar. Mas também é possível outra maneira igualmente verdadeira, que vai procurar as origens da universidade numa época muito mais antiga. E por mim não tenho dúvidas que se a universidade, a grande universidade portuguesa, hoje está em Coimbra, isso deve-se a esta raiz de Santa Cruz. E Santa Cruz é muito antes do Dom Dinis. Aí a história é assim. O rei Dom Afonso Henriques resolveu, não foi bem estabelecer uma capital, porque nessa época não se pode com rigor falar em capitais. Em todo caso, uma cidade onde ele estava mais frequentemente, onde tinha o seu palácio, onde tinha, enfim, o seu pessoal mais próximo, e essa cidade era Coimbra. Naturalmente precisava de quadros, pessoas formadas. No século XII, a palavra clérigo tinha também o sentido de burocrata. O homem que escrevia era o clérigo. Portanto, era o clérigo que dava o juízo, sobre o juízo, o notário, o chanceler, o médico. Tudo isso eram clérigos. E onde é que o Dom Afonso Henriques tinha quadros para a monarquia que estava a organizar? Foi por isso que ele, aqui, suponho que no ano de 1138, fundou o mosteiro de Cónegos Regrantes, o mosteiro de Santa Cruz. Eu estou-lhes a falar em Santa Cruz. A palavra Santa Cruz veio de que ele fundou o mosteiro no lugar onde já havia uma igrejinha da invocação da Santa Cruz. Reparem, a Santa Cruz que se opunha ao odiado crescente. Estávamos em plena guerra da Reconquista. À volta dessa igrejinha juntam-se logo depressa, parece que no primeiro ano eram 12 os cônegos, mas diz que no segundo eram 72. Rapidamente faz-se aqui uma comunidade extremamente importante, que de facto no século XII, XIII, XIV, XV e até princípios do XVI foi o principal centro de formação de quadros com formação intelectual em Portugal. Hoje Santa Cruz é uma relíquia em ruínas. Este claustro está fechado ao público há já vai para 4 anos, porque pode cair. E é pena. A glória dos netos não tem nada a ganhar com a ruína dos bisavós. A Universidade de Coimbra é a herdeira do prestígio da Universidade Medieval criada em Portugal por El Rei Dom Dinis. Ainda há pouco tempo a Universidade comemorou os seus 7 séculos e fê-lo com uma altura, uma qualidade, um brilho que são uma boa lição para os nossos comemoradores profissionais. Bom, mas é claro, em tantos séculos, muitas coisas têm que acontecer. Quem se vê lá fora é El Rei Dom Dinis, o fundador.
Mas este que está aqui no centro dos Gerais, este quem é? Passou aqui um professor americano, viu e disse, então, e porquê é que vocês fizeram aqui uma estátua ao rei Henrique VIII? Não é o Henrique VIII, claro que é o nosso Dom João III. É o rei que introduziu em Portugal a Companhia de Jesus, que mandou vir a Inquisição, que reformou a universidade. Parecem coisas assim muito contrárias umas das outras, a Inquisição, a universidade, mas não é tanto como parece. São tudo atitudes dentro do quadro da Contra-Reforma. A Europa estava a ser cruelmente dilacerada pela Reforma e a Igreja Católica tentava, por dentro, reorganizar-se, reformar-se para não dar razão àquelas críticas. É nesse espírito que o rei manda vir realmente a Inquisição e admite a Companhia de Jesus e reforma lá embaixo a Ordem de Santa Cruz, porque os cônegos regrantes tinham-se tornado uns sujeitos soberbos, altivos, absolutamente impossíveis e sem virtude nenhuma a não ser o dinheiro. O rei ainda tentou reformá-los. A ideia primeira era que o velho casco medieval de Santa Cruz albergasse a alma nova de uma nova universidade. É por isso que a Rua da Sofia, com todos os colégios, vai dar a Santa Cruz. Mas não foi possível. Com aquela gente não houve entendimento possível. O rei zangou-se, tirou-lhes as terras com que fez a Diocese de Leiria, tirou-lhes as rendas que deu ao reitor da universidade, e é então que começa a universidade estável, permanente em Coimbra. Foi nessa altura que o rei Dom João III deu à universidade o velho palácio que os reis de Portugal tinham em Coimbra. Bom, o palácio ainda hoje existe. O Palácio Real coincide exatamente com a sala que está na nossa frente. Penso que se um dia os portugueses tivessem que votar sobre qual é o lugar mais ilustre do seu país, esta sala vencia as eleições. Foi aqui o paço del rei Afonso Henriques, foi aqui sob este teto que nasceu Sancho II. Foi neste lugar que Dom Afonso II reuniu as primeiras cortes portuguesas, as cortes que legislaram as primeiras leis escritas, entre elas a Lei da Liberdade, a lei que proibia que alguém fosse obrigado a servir a quem não quisesse. Depois de Afonso II, aqui esteve Sancho II, passou por aqui o Bolonhês que nos trouxe a ideia da Europa, esteve aqui muitas vezes. Dom Dinis, não sei se aqui esteve ou não a Rainha Santa. Depois todos eles, todos os reis, passaram por Coimbra e foi exatamente neste lugar que em 1385 os representantes portugueses aclamaram como rei, em nome do direito que lhes assistia de escolher um rei natural, el rei Dom João I. Foi esta sala ao berço da dinastia de Avis. Acontece às vezes em Portugal que os lugares mais insignes têm destinos aviltantes. Não muito longe daqui,
na Nazaré, há uma igreja gótica do século VI que hoje serve de palheiro para as vacas. Mas aqui não aconteceu isso. O Paço dos Reis foi transformado na Sala dos Capelos da Universidade, no lugar onde in illo tempore esteve o trono del rei Afonso Henriques. Podem ver agora uma cadeira verde. É a cadeira do reitor da universidade. E aquele verde tem uma história. Antigamente as faculdades, cada qual tinha a sua cor. A teologia era branca, o direito vermelho, como hoje, a medicina amarela, as artes azuis e a faculdade de cânones, quer dizer, do direito canónico, eram verdes. Depois, com a laicização do Estado, deixou de se ensinar direito canónico na universidade e o verde ficou uma cor sem escola, uma cor sem ninguém, uma cor neutra. Uma cor que não é por estes nem por aqueles. É por isso hoje a cor da reitoria. Quer dizer, quem está naquela cadeira não é destes nem daqueles. Apenas preside a universidade. Hoje, o magnífico reitor é o senhor professor Rui de Alarcão. É um ilustre catedrático da Faculdade de Direito. Portanto, a sua cor de escola é a cor vermelha. Todavia, a cor do trono reitoral não é o vermelho, é o verde. E não é o verde da esperança, é o verde dos cânones. A universidade teve desde cedo a consciência da responsabilidade cultural deste lugar. E o que foi outrora Casa del Rei é hoje a sala dos doutoramentos, quer dizer, é aqui que prestam provas os candidatos à dignidade doutoral. Isto também é significativo. Eles sentam-se aqui nesta cadeira, os senhores lentes estão em frente e reparem, mais ou menos ao nível da cabeça do candidato ficam os pés dos examinadores. Isto significa realmente uma noção de cultura em que os pés dos senhores lentes estão sempre por cima da cabeça dos candidatos. Mas a toda a volta assistem 7 séculos de história. Que retratos são estes que dão a volta à sala toda? Vejam, o primeiro é Dom Afonso Henriques, o fundador. Logo depois o filho, Sancho I, que eu acho que também nasceu aqui. E depois Afonso II. Passou à história com o cruel cognome de Gafo, quer dizer o leproso. Merecia melhor o de legislador. E o de Sancho II, que morreu no triste exílio de Toledo. E o irmão Afonso III Bolonhês, que trouxe a Europa para Portugal. E Dom Dinis, que fundou a universidade. E depois
os reis todos, é Afonso IV, o Bravo, e seu filho Dom Pedro, o do túmulo de Alcobaça, Dom Fernando, como dizia o Camões, o fraco rei faz fraca a forte gente, e Dom João I, que deve aos gritos erguidos nesta sala o ter sido rei de Portugal, e o filho, o rei filósofo, Dom Duarte, e o africano, Dom Afonso V, e o grande Dom João II, o rei que triunfou em Tordesilhas, porque sabia quantos palmos media a roda do mundo. E Dom Manuel, o grande Dom Manuel, que restabeleceu a paz entre os portugueses. Depois, aquele ambíguo Dom João III, em todo caso, foi ele quem trouxe a universidade para cá. E o pobre Dom Sebastião, que se perdeu nos areais de Alcácer Quibir. Eu acho, o ar que se respira nesta sala diz que talvez um dia ainda ele possa voltar. Que o triste cardeal rei... Bom, e depois um lapso dos nossos doutores. Escreveram a história toda, mas não sei porquê não puseram lá os 3 Filipes. Mas a história reata-se aqui. Lá está ele, Dom João IV, o restaurador. E depois o seu filho malogrado, o pobre Dom Afonso VI. E o mau irmão, mas bom rei, Pedro II. E o filho dele, Dom João V, o grande rei de Mafra, dos coixes, do ouro do Brasil. E depois o filho Dom José. Eu não sei o que é dizer Dom José, porque a imagem se lhe esconde por detrás do perfil enérgico do Marquês de Pombal. E a filha de Dom José, Dona Maria I. E depois, Dona Maria I, coitadinha, que enlouquece do Brasil. E o filho, o príncipe regente, lá está ele, poderoso, o primeiro rei liberal português, com os 2 filhos que ambos foram reis, os 2 irmãos desavindos, Dom Pedro e Dom Miguel. A universidade conseguiu este prodígio de os pôr ali frente a frente, eles que toda a vida se combateram. E depois vem Dona Maria II, filho Dom Pedro V, o pacífico Dom Luís, o talentoso Dom Carlos e, por último, Dom Manuel, que um tumulto popular em 1910 derrubou do trono português. É toda a história de Portugal que se conta nesta sala. Penso que só a visita àquela sala e uma explicação sobre cada uma daquelas telas justifica uma visita a Coimbra. Mas Coimbra tem muito mais. Coimbra continua a ser hoje a capital da cultura académica em Portugal. Reparem-me nestes trajes. É a capa e a batina, o hábito talar que vem da Idade Média. Vem-me à cabeça a canção. Coimbra é uma lição de amor e tradição. Coimbra é uma mulher, só passa quem souber. Mas quem souber o quê? Este é o lugar eleito entre todos para meditar sobre esse problema fundamental das relações entre
progresso e cultura. Vocês pensem, realmente não pode haver progresso sem cultura. Mas a recíproca já não é igualmente evidente. Eu acho que pode haver cultura sem progresso. A cultura é um pouco como a alavanca das mudanças. Mete-se a alavanca e tanto se pode engrenar a marcha para a frente como a marcha para trás. Há uma cultura que faz andar para trás. É evidente que em Coimbra engrenou-se a marcha em frente quando no século XVI vieram os grandes humanistas italianos, ou quando no século XVIII se fez a reforma pombalina, ou quando no século XIX se criou aqui a geração Coimbrã e Antero escreveu as odes modernas. Mas engrenou-se a marcha atrás quando se mandaram as denúncias para o Santo Ofício, quando se elaboraram as listas dos livros cuja leitura era proibida a toda a gente, ou quando no século XIX se perseguiram cruelmente os estudantes acusados de pedreiros livres. Em todo o processo cultural há tempos de revolução e tempos de tradição, tempos de estrutura e tempos de ruptura. De certo modo, a escada é a imagem desse processo dialético. Reparem que a escada tem dois planos. O plano horizontal, onde se firma o pé, faz força, mas o pé não aceita ficar ali, aspira a um plano superior e o outro pé vai ocupar o tabuleiro de cima e fica. Mas aí é o pé que está em baixo, que volta a passar e é de degrau em degrau, plano horizontal, plano vertical. É claro que também pode haver uma outra linha, uma linha oblíqua, uma linha sem rupturas nem estruturas. É a linha da evolução. Mas reparem que o plano horizontal, estável, é o plano que está, que se semeia, que produz, que é fecundo. O plano vertical é o plano que se escala, que se salta, que faz ganhar a altura. E o plano oblíquo é só o plano para resvalar, é o plano das cumplicidades, dos meios termos, dos compromissos. O progresso é isto. Tempos de tradição, tempos de revolução, e em todas as capitais da cultura há testemunhos de revolução e de tradição.